E aquele negócio que eu tava vendo em alguns filmes, ou filme chique, assim, o cara chega no restaurante chique, o garçom abre o vinho e dá a rolha para cheirar, é isso mesmo? E pra gente entender, agora vamos falar do vinho em si. Independente de o vinho é seco, demi-seco, esses negócios aí de cabernet, chabernet lá e tal, toda vez que a gente vê novela ou vê alguém falando de degustação, eles colocam o vinho aqui, cheira, depois joga fora. Qual que é a moral da história da degustação? Como se deve fazer a tal da degustação? Gente, lembra das matérias sobre vinho que eu falei lá na Vinícola Terraços? Eu tô aqui ainda, ó, nesse link tem todas as matérias que eu já fiz e as que eu vou fazer aqui na Vinícola Terraços. Daí você vai me falar assim, ué, cadê o cara que você tava no sofazinho e tal? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre degustação de vinhos. Como que é o nome do senhor? Luiz. Seu Luiz é um dos proprietários, o proprietário aqui da vinícola, né? Eu falei com o filhão, eu até não contei, o filho estava contando depois que ele era engenheiro, seu filho, né? Engenheiro de produção, formada pela Poli e ele estava viajando, estava lá na Tailândia. Daí ele não contou por quê, né? Disse que acordou um dia e decidiu... Acordou, e disse que não tinha tomado nada, viu? Porque a história, quando eu vi essa história, eu falei assim, eu acho que ele estava tão... ou de cerveja, vinho, saquê, sei lá, alguma coisa que ele tinha tomado. Lá nem tem vinho, né? Então, mas alguma coisa que ele acordou e falou, preciso inventar outra bebida que essa daí não dá mais certo. E disse que botou vinho na cabeça e foi atrás e fez, começou, né? Procurou um livro, achou e aí começou. E daí chegou pro senhor e falou, vamos plantar o negócio, vamos começar a plantar uva. Eu falei, eu gosto de uva. Ele falou, mas é uva para fazer vinho. Eu falei, agora já complicou. Mas tudo bem, estamos aí 12 anos, já comemorando agora em abril 12 anos. 12 anos plantando uva, fazendo vinho e pegando o Brasil inteiro, que nem eu falei. Ele estava me contando, né? Que no começo, aqui em São Paulo, fazia esse vinho. Daí desceu para o sul e agora que está voltando a tradição, algumas fazendas estão tentando. Está voltando, já tem mais pessoal aqui interessado em fazer vinho. E o negócio parece que está crescendo bem nesse sentido do vinho do interior de São Paulo. E para a gente entender, agora vamos falar do vinho em si. Independente de o vinho é seco, demi-seco, esses negócios aí de cabernet, chabernet lá e tal, toda vez que a gente vê novela ou vê alguém falando de degustação, eles colocam o vinho aqui, cheira, depois joga fora. Qual que é a moral da história da degustação? Como se deve fazer a tal da degustação? É para sentir os aromas do mas qual que é o certo de fazer isso e tirando a frescura? Qual que é de verdade para a gente fazer? Se você está fazendo só degustação... Para saber se o vinho é bom ou não, tal. Então, você não toma o vinho, você simplesmente só experimenta o vinho e descarta ele. Então a degustação é colocar na boca, sentir e cuspir. Sentir e cuspir. É que nem aquele cara que tá de regime lá, o cara, a mulher lá, vai lá, come a batata frita, pensa que mastigando e gospe, só para sentir o gostinho. Sentir o gostinho. O vinho é mais ou menos isso. E aí, a partir daí, que você vai conhecendo mais os vinhos. Mas para fazer essa degustação, então você coloca um pouquinho, roda ele no copo, isso daí? Aí sente primeiro o aroma do vinho, depois você sente ele na boca, e aí que você... Bota ele na boca, gospe Não, chega a tomar às vezes um pouquinho para você sentir o vinho, né? Senão só põe na boca e gospe também. Depende o tipo da degustação que você está fazendo. E aquele negócio que eu tava vendo em alguns filmes, ou filme chique, assim, o cara chega no restaurante chique, o garçom abre o vinho e dá a rolha para cheirar, é isso mesmo? Para cheirar, porque normalmente na rolha você vai ter já o complexo do vinho. Na rolha você já vai ter o complexo. O que é o complexo? Essa cor da rolha aqui? Porque como os vinhos normalmente ficam deitados, a rolha recebe o original do vinho. E ele cheira já a rolha. Já sabe que vinho, como está o vinho. E outro dia eu também estava passando num lugar que o cara estava fazendo degustação. Ele falou, isso daí eu acabei de abrir, espera um pouquinho para ele encorpar mais. Certo. Quando você abre o vinho, não pode tomar de cara, tem que esperar? Normalmente, se é um vinho fino, não. Você tem que esperar ele ficar a soltar os aromas dele. É o caso do nosso vinho Shiraz. Você tem que esperar ele soltar os aromas para depois você... E quanto tempo esse soltar os aromas? 10 minutos, 5, 10 minutos. Você abre, vai conversando, tal, espera daí... Se, por exemplo, a gente chega a colocar num decanter, sabe o que é o decanter? Não, o que é decanter? Esse negócio aqui é o decanter, gente. Tá, então coloca... Você vira a garrafa inteira aqui?
Sim, e aí ele vai soltar todos os aromas dele. E depois daqui volta pra garrafa ou vai tomando no bico aqui? Já coloca. Essa é boa. Já vai colocando nas taças. Ah, então você tira da garrafa, coloca aqui. E vinho, pelo que vocês estão falando, você não abre, toma um copinho e fecha a garrafa. Você abre e tem que tomar tudo. De preferência, sim. De preferência, tomar tudo. O cara que tá sozinho, que quer só abrir para experimentar, ele pode. Aí ele procura uma garrafa menor. Processo é a garrafa pequena, que agora já tem muito no mercado, de 375 ml. Ou então ele vai automaticamente, não vai colocar no decanter, ele vai só tomar o vinho e... Ou procura um parceiro, alguma coisa para tomar, porque vinho é uma coisa para ser consumida, abriu e tomou. Abriu e tomou. E se acontecer de querer guardar, dá certo pôr a rolha, põe na geladeira, não põe? Qual que é o certo? Ele funciona... Mas na geladeira, ou não? Na geladeira. Sim, na geladeira. Senão ele começa a oxidar. E aquelas bombinhas de vácuo, aquelas coisas que eles inventaram lá, que lá é frescura, funciona mesmo? Dizem que funciona, nós ainda não entramos nessa técnica. Porque basicamente, se caso acontecer aqui de sobrar, o senhor colocaria a rolha e recomenda, coloca a rolha e põe na geladeira. Que é para aguentar uns 7 dias. Uma semana você toma. E que nem o filho do senhor estava falando, se acontecer, se não esquecer lá, daí vira vinagre e põe na salada. Aí já muda o processo. Gente, essa matéria e todas as outras, você confere tudo nesse link.